Na Roma antiga, os campos de batalha não eram definidos apenas pela bravura dos soldados ou pela estratégia militar. Havia outro fator crucial que fazia a diferença, a música. Embora hoje associemos a música à arte e à cultura, para os romanos, os sons das trombetas e dos cornos eram ferramentas poderosas no campo de guerra, capazes de inspirar as tropas e semear o medo no coração dos inimigos. Hoje, vamos explorar um aspecto pouco conhecido, mas fundamental, do exército romano, e como os instrumentos musicais foram usados estrategicamente não apenas para organizar as tropas, mas para alimentar o moral e marcar o ritmo das grandes batalhas. Desde o som agudo da tuba até o estrondo do cornu, os romanos usaram o poder da música para garantir sua dominação sobre o mundo antigo. Neste vídeo, vamos descobrir como a música no exército romano não era apenas parte das cerimônias ou desfiles, mas uma ferramenta militar que fazia a diferença entre a vitória e a derrota. Prepare-se para conhecer como Roma usou o poder do som para construir seu império. A Roma antiga, conhecida por seu poder militar, não era apenas uma potência devido ao seu exército disciplinado e sua engenharia impressionante. Os romanos também entenderam o impacto da música na organização e controle de suas tropas. Desde os primeiros dias de Roma, os instrumentos musicais desempenharam um papel fundamental nas batalhas, sendo essenciais não apenas para a coordenação, mas também para elevar o espírito dos soldados. À medida que o exército romano crescia em poder e tamanho, também crescia a necessidade de organização. Foi durante as reformas de Servius Tullius, por volta do século VI a.C., que foi estabelecido formalmente o uso de instrumentos de sopro na estrutura militar. Os tubicines, trompistas e cornicines, tocadores de corno, foram designados para séculos especializados, encarregados de usar esses instrumentos para dar ordens e manter a disciplina durante as campanhas militares. Esses músicos, mais do que simples artistas, foram cruciais para as batalhas. Não se tratava de um concerto ou de uma função para entretenimento. Cada som emitido pela tuba, pelo cornu ou pelo bucinum tinha um propósito específico, de chamar para a batalha, indicar uma retirada ou marcar o início de uma ação importante. Os sons desses instrumentos podiam mudar o curso de uma batalha, organizando as tropas e mantendo o moral elevado. Assim como o comando militar, esses músicos eram uma extensão da autoridade do comandante. Seus sinais não apenas garantiam a coordenação dos movimentos, mas também infundiam coragem nas tropas, ajudando a manter a ordem mesmo nos momentos mais caóticos. Os músicos militares romanos não eram apenas acessórios no campo de batalha, mas uma parte integrante das formações de combate. Cada legião romana, que podia ser composta por milhares de homens, precisava de uma maneira de se coordenar rapidamente, especialmente no meio do caos da batalha. Os instrumentos de sopro, como as tubas e os cornos, desempenhavam esse papel vital, garantindo que as tropas recebessem as ordens, independentemente do barulho e da desordem ao redor. Cada legião romana era organizada em unidades chamadas séculos, e dentro dessas unidades estavam os músicos encarregados de transmitir as ordens do comandante. Os tubicines e cornicines eram posicionados estrategicamente para que seus sinais chegassem a todas as partes do campo de batalha, desde as linhas de frente até a retaguarda. Em um exército tão organizado quanto o romano, cada movimento precisava ser executado com precisão, e os músicos desempenhavam um papel fundamental nessa tarefa. Por exemplo, quando o comandante queria que as tropas avançassem, o som da tuba, um instrumento longo de cobre ou bronze, era emitido. Se fosse necessária uma retirada, o som do cornu ou do bucinum indicava às tropas que elas deveriam se retirar de maneira ordenada. Esses instrumentos permitiam uma comunicação clara e eficaz, mesmo no meio do barulho e da confusão da batalha. Os músicos também desempenhavam um papel importante durante as marchas e deslocamentos. Ao viajar de um acampamento para outro, os tubicines marcavam o ritmo das marchas, garantindo que as tropas permanecessem em formação. Sem esses instrumentos, a disciplina militar romana poderia ter sido gravemente afetada. A música no exército romano não tinha apenas um propósito logístico, mas também emocional. Os romanos entendiam que o moral de suas tropas era crucial para o sucesso no campo de batalha. Os instrumentos musicais não apenas organizavam os soldados, mas também lhes davam coragem, infundiam valentia e ajudavam a manter o foco durante as batalhas. Um dos momentos mais poderosos da guerra era quando as trombetas soavam para sinalizar o início da batalha.
O som da tuba, agudo e penetrante, tinha a capacidade de energizar os soldados, dando-lhes o impulso necessário para avançar. Da mesma forma, o cornu, com seu som profundo, podia marcar o momento da retirada, garantindo que as tropas se movessem de maneira ordenada e sem pânico. Mas a música não ajudava apenas a manter a disciplina. Os romanos compreendiam que o som desses instrumentos também podia gerar um impacto psicológico no inimigo. As trombetas e tubas romanas, ao tocarem em uníssono, criavam uma atmosfera de tensão e pressão, o que muitas vezes intimidava os adversários. Em batalhas-chave, como a famosa derrota de Aníbal na Segunda Guerra Púnica, o som das trombetas romanas inspirou tanto os soldados quanto os comandantes, criando um senso de unidade e propósito. Os romanos sabiam que a música poderia atuar como um estímulo para a moral coletiva. Quando as tropas ouviam o som familiar de suas trombetas e cornos, sabiam que era hora de agir, de lutar, de ser corajosos. O som dos instrumentos transmitia um senso de segurança, mesmo nos momentos mais sombrios, permitindo que as tropas se mantivessem focadas na missão. O uso dos instrumentos musicais no exército romano não se limitava apenas ao campo de batalha. Esses mesmos instrumentos desempenhavam um papel fundamental nas cerimônias e atos públicos que marcavam os eventos mais significativos da vida romana. Desde as celebrações de vitórias até as procissões solenes, a música militar romana estava sempre presente, ajudando a consolidar a imagem de Roma como um império ordenado e poderoso. Durante as vitórias militares, os romanos celebravam com grandes desfiles nos quais a música desempenhava um papel fundamental. A tuba e o cornu, com seus sons tão distintivos, marcavam o passo dos soldados vitoriosos, enquanto os músicos marchavam à frente das formações. Essas procissões não eram apenas um espetáculo para a população, mas também um símbolo do poder de Roma, uma forma de mostrar ao mundo que o império havia triunfado. Além das vitórias, os romanos também utilizavam a música em cerimônias fúnebres. As tubas, frequentemente consideradas as rainhas dos instrumentos, eram tocadas durante as procissões fúnebres, preenchendo o ar com um som solene e reverente. Isso não apenas acompanhava os mortos em sua última viagem, mas também lembrava os vivos da grandiosidade do império e da inevitabilidade da morte. A música não era apenas um elemento cerimonial, mas também uma ferramenta para afirmar o controle e a cultura de Roma. No teatro, nas representações de gladiadores ou nos jogos, os cornos e trompetas eram usados para sinalizar os momentos mais importantes da função, lembrando aos romanos que o poder e a estrutura militar estavam presentes até nas formas mais comuns de entretenimento. Roma, embora orgulhosa de sua singularidade, não operava em um vácuo cultural. Estava profundamente influenciada pelas civilizações vizinhas do Mediterrâneo, especialmente pelos gregos e cartagineses, que também haviam reconhecido o poder da música em seus exércitos. Na verdade, muitos dos instrumentos musicais usados pelos romanos, como a tuba e o cornu, tinham suas origens nessas culturas. Os gregos, por exemplo, já haviam desenvolvido um sistema musical complexo que usavam em suas próprias batalhas, enquanto os cartagineses, conhecidos por sua habilidade militar, também empregavam instrumentos como o salpinx, uma trompete de metal, para coordenar suas tropas. Roma, sempre pragmática, adotou esses instrumentos e os aperfeiçoou para atender às suas necessidades militares, transformando-os em uma ferramenta essencial para a organização do exército. Assim como as outras potências mediterrâneas, Roma entendeu que a música não apenas organizava as tropas, mas também servia como uma ferramenta de controle psicológico. A ressonância da tuba, do cornu e outros instrumentos marcava o ritmo das batalhas e das marchas, mas também atuava como um símbolo da presença de Roma, intimidando os inimigos e reafirmando a supremacia do império. Embora Roma tenha adaptado esses instrumentos de outras culturas, também os tornou uma parte fundamental de sua identidade militar. Os romanos não apenas importaram a tecnologia militar de seus vizinhos, mas a fizeram sua, aperfeiçoando-a e utilizando-a para expandir seu império. Apesar da importância dos músicos no exército romano, seu destino não era invejável. Assim como os soldados comuns, os músicos estavam expostos aos mesmos perigos da guerra. Sua função principal era servir como transmissores de ordens, mas no campo de batalha, isso significava que estavam na linha de frente, ao lado dos soldados. Os músicos eram frequentemente vistos como parte da hierarquia militar, mas não gozavam da mesma proteção que os oficiais ou as tropas de elite. Em tempos de conflito,
eram enviados para as mesmas batalhas perigosas, e embora seu papel não fosse diretamente combativo, suas vidas estavam constantemente em risco. Além disso, apesar da importância de seu trabalho, os músicos não recebiam uma compensação especial por seus esforços. A maioria deles vivia em condições difíceis, assim como os soldados regulares, e seu papel na história de Roma, embora crucial, foi relegado a segundo plano. Esses homens, vestidos com peles de animais sobre seus capacetes e com suas armaduras, representavam o lado mais desconhecido, mas igualmente importante do exército romano. Embora a música não fizesse parte das táticas de combate diretas, o sacrifício dos músicos foi igualmente significativo. Como soldados, eles também desempenharam um papel fundamental na vitória de Roma, e suas vidas frequentemente foram interrompidas, como as de muitos outros nas guerras. A história do exército romano e seu uso da música é um lembrete fascinante de como uma civilização pode combinar cultura, estratégia e organização de maneiras inesperadas. Os músicos militares romanos, embora frequentemente esquecidos, desempenharam um papel vital no sucesso do império. Sua habilidade para coordenar as tropas, infundir coragem e dar forma ao espírito de Roma foi essencial para o controle de suas vastas legiões. Embora seu destino fosse frequentemente tão trágico quanto o dos soldados que acompanhavam, sua contribuição para o exército romano não deve ser subestimada. A música romana não era apenas um instrumento para o combate, mas uma forma de construir a identidade do império, de comunicar seu poder e de manter a moral elevada, mesmo nos momentos mais sombrios. Hoje em dia, embora a música no campo de batalha tenha ficado para trás, o legado de como Roma usou os instrumentos para organizar seu exército ainda é um testemunho da engenhosidade humana. Os romanos sabiam que a guerra não era travada apenas com espadas e escudos, mas com o som, com a disciplina e com a capacidade de inspirar aqueles que lutavam. Então, da próxima vez que você ouvir o som de uma trompeta ou de um corno, pense nos antigos músicos romanos que usaram esses mesmos instrumentos para transformar o destino de um império inteiro. A música, como poder, tem a capacidade de mudar o curso da história. Se você ficou surpreso com o papel crucial que a música desempenhou na Roma antiga, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para descobrir mais histórias fascinantes da história do Império Romano. Deixe-nos seus pensamentos nos comentários. O que você acha sobre a relação entre música e poder nas batalhas romanas?